mostrar nada. Você põe seu nome aqui, Elis? Por favor. Põe, porque senão fica com falta. Põe o da Tamires na oração. Ah, é Tamires Rascache, né? Ai, Jesus. Como é que tá? Ai, Mas foi dor, tudo bem gente. de ontem da cirurgia? Ó, a cirurgia foi tudo bem. Só que ela tá com muita dor. Ai, gente, dá dor de ver. Eu vim falar agora, por isso que eu tô assim. Mas aonde? Na cirurgia. Na cirurgia. É. Porque eles tiveram que abrir de novo, né? Costurar de um jeito diferente. Pra segurar. Vai tentando. E aí mais pro mês que vem, quem sabe, né? É, mas pra tentar segurar o máximo que dá, né? Porque diz que a criança tá só com 1,9 kg. Então o ginecologista falou que dá dó tirar agora. Ela tá com quantas semanas? Você falou 34, né? Eu acho que é 32, 34, tá por aí. Ainda dá. Ela tá com quantas semanas? Você falou 34. Gente, nós estamos ao vivo já, dá 2 minutinhos só pra gente tentar compartilhar. Inclusive, quem puder compartilhar já pra gente, nós agradecemos, tá? É o primeiro filho dela? Segundo. Ela já tem um menino de 9 anos. Ele agora é... tá aqui. Se eu consigo compartilhar também hoje. Ontem o Gá falou que conseguiu em todos os grupos, né? Mas aqui acho que como ele não compartilha direto, a gente conseguia também, né? É. E aí acho que nós não temos mais esse privilégio, essa facilidade. Meu sobrinho cortado, mas ele... Sim, foi outro dia no grupo Mocidade nosso. Tinha 2 publicações. Uma de leitura de tarô. É alguém que publicou, é grupo, né? Então, Nós precisamos começar a colocar aquela solicitação para publicação. então É que não estava usando, né? Estranhei, falei, ué, Não, quem que não estou lendo autorizou? tarô ainda. Foi quem que autorizou? Porque não tem, né, essa autorização, né? Compartilha em grupo de carona, que é uma beleza. Não, mas agora que é um por um é menos mal, né? Duro quando era aquilo todo junto.
Eu ia clicando, só apertando assim, ó. E em tudo, ia pro futebol de salão, ex-aluno. É uma maravilha. Tá faltando, a Gi falou que ia chegar atrasada, né? Ah, é. Seu Wagner disse que tá no curso. Essa história de curso só Dani que essa conversa. Aí eu, né? Coloquei um olhinho assim. É. A Alice pôs fogo lá também. É. Eu fui venenosa hoje, né? Eu falei assim, olha a Alice apagando É. o fogo com gasolina lá. É, Os olhinhos pôs só, fogo tipo, lá. sei que curso você vai. Viu, seu Wagner? Tá todo mundo de olho em você. Ó. Gente, 2 minutinhos, nós estamos começando já, tá? Cheio de água. Ui, E esse copo é horrível, né? esse copo tá molinho. Nossa, que atolou. É bom pôr 2, porque... Olha, seu açucareiro. Ah, tá. Pus ele em cima. Olha, falar nisso, aquele dia eu levei aquele monte de sapato. Tem um que faltou um pé. Leva pro Sérgio também não dá, pro Sérgio não tem nenhum dos dois. Não tem saci lá perto do rio? Então, não tem. Aí, eu até fiquei na dúvida, né? Será que eu perdi o sapato? Vou olhar no carro. Não perdi. Aí, a única outra coisa é, ontem teve uma amiga da Simone que estava aí, nós fomos no território de calçado, comprei um monte de calçado e pus tudo lá atrás. Se ela catou junto, porque não tem outra explicação. Ou tá aqui, ou então ela levou. Mas todos, exceto esse pé, eu vendi, tá pago. Ah, que bom. Ah, que bom. É, tá pago. Ixi, nossa, todo mundo ouvindo. É, todo mundo tá comentando aí. Daqui a pouco eu tô perguntando do, Que do sapato é saci. Que sapato é esse? Quem é o Saci? Daqui a pouco eu tô perguntando. Olha o delay. É. Também. Fala em delay. Eu lembrei do João. Agora, como é que é o nome dele? É um cidadão lá de Aracatuba. Tá na UTI. Com água no pulmão. É João. Agora eu não sei o sobrenome. O João já atende um monte de gente junto. Vamos fazer, vamos Alexandre, agilizar. você me quebra, né? Ah, pensa no nome, né? Eu acho que ele é Oscar. Caldas. O É João Caldas. Eu acho que é Caldas. Porque minha cunhada é Vilma Maria Caldas. Ele deve ser Caldas também. Que é irmão dela. Ele já tá doente há um tempo, acamado. Perdeu boa parte da visão. Aí tava cuidando lá do pé, arriscado, vou ter que cortar. E agora? Água no pulmão. Então, a gente
quer ter esperança, né? Mas não é um quadro bom também, não. Não, Acabou abaixa. o seu? Acabou. Então, como é que é aqui? Tá embaixo. Pode começar a fazer a oração. Gente, nós vamos fazer a oração já. A Simone está assistindo. A Gi deve estar chegando atrasadinha um pouquinho, que ela falou, né? O Wagner estava com problema, a Simone está com problema lá com a família, né? Com a menina. Nós até vamos fazer uma oração para lembrar, né? Tá precisando, né? Aliás, que maré, né? Depois a gente conversa. Tá certo. Vamos lá? Vamos. Boa noite a todos. Vamos iniciar os nossos estudos de hoje, começando pela oração. Convido a todos os irmãos que nos assistem a fechar os olhos, mentalizando Jesus, o nosso mestre e amigo, agradecendo a Deus, nosso Pai, por todas as dádivas recebidas, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um dia de estudo, rogando aos Espíritos superiores que estejam conosco, que nos acompanhem, nos intuindo, nos auxiliando nos estudos de hoje. Gratidão a todos aqueles que nos assistem e que rogo a Jesus receba também as bênçãos deste momento de paz e de luz em que compartilhamos conhecimentos com cada um de vocês e que esta luz que brilha à nossa volta possa iluminar a toda a humanidade, preenchendo os corações de paz, de alegria e de amor. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom, dá uma olhadinha aí. Como é que nós estamos de... Pessoal de ontem, bom, hoje não vale, né? Nós três participamos da palestra. E então seria legal se tem alguém, você está conseguindo acompanhar por aí? Sim. Só ver, então, nós só gostaríamos quem estava, eu sei que o Acácio hoje ia chegar um pouquinho mais atrasado, né? E então quem assistiu ontem, se puder dar opinião, porque fica sacanagem, né? Os três darem opinião de ontem. Isso, não consigo abaixar de dentro? Vou Vai dar um nó na cabeça de todo mundo. sair aqui. Eu não consigo, não. Meu cérebro não acompanha. 2 barulhos. Perdão. Gente, boa noite agora oficialmente. Nós já fizemos a nossa oração. De novo, nós pedimos e agradecemos quem puder compartilhar. Ó, a Arilda, que sempre está com a gente. Duda, hoje à tarde eu vi que ela comentou o texto do Paulo. Aliás, o texto do Paulo hoje, mais uma vez, extremamente interessante. Reconcilia-te com o teu adversário, facinho. Indicação fácil do Evangelho, né? Para a gente cumprir. Mas bacana, de novo, o texto dele, muito legal. A Camila está participando aqui, que estava ontem. Gostei muito. O Gabriel falando sobre a caridade com relação à reforma íntima. Aliás, verdade, Camila, o Gá foi muito bem ontem. Estudou bem o assunto, estava extremamente seguro em relação ao que estava falando. Arilda, mas assistiu hoje, também dá uma opinião. Simone, você está reclamando? Reclama com a sua mãe aqui, ó. Ela que estava falando que estava dando eco. É que estava ligado o som. Desculpa aí, a ignorante aqui não sabe desligar o som, não. A Simone já estava dando dura. Obrigado, Simone, que na verdade o som estava ligado e estava com um delay aqui. Eu falei que eu não consigo fazer as duas coisas, eu não tenho essa capacidade. Já desliguei. Tá bom? Mas de ontem, alguma coisa de ontem? Eu achei realmente... Eu e a Ana estamos impedidas de falar, né? Mas eu posso falar da Ana e do Gabi, eu acho. né? Que foram muito bem, né? Foram muito felizes nas colocações. E, inclusive, eles me ajudaram no meu tema, né? Na hora. Muito obrigada mesmo.
Eu, na verdade, eu vou muito insegura fazer estudo, mas não é minha ficou praia. muito bem Muito mesmo. minha praia. Até. Eu achei, da minha parte, que eu poderia ter explorado mais a segunda versão, que era da verdade, né? Fora da verdade, não a salvação. Eu comecei a falar e depois a gente trocou de ideia e acho que aí eu me perdi um pouquinho nesse eu acho que desses 2 itens seus, Alice, minha opinião particular, né? Eu acho que essa visão, essa colocação principalmente e aí acho que foi por isso que nós mudamos o assunto. No fim a gente acabou falando de caridade e amor, de que fora do amor não há salvação, e acabou essa é a tradução. E a gente nós acabamos tomando muito esse rumo. Mas eu acho muito importante dessa segunda parte que a gente fez da palestra, essa distinção, né, do que nós sempre ouvimos, e nós ouvimos até hoje, né, e isso eu fui muito feliz no comentário, de que a maioria das crenças, das religiões, vendem justamente essa ideia, né? Fora da minha igreja não há salvação, né? Fora do meu conceito de religiosidade não há salvação. Então acho que era importante essa visão e essa colocação, até para facilitar. Isso não quer dizer, né? Porque claro, a gente não consegue abranger. E a Gislene não vem, a Gislene está assistindo. A gente não consegue abranger, claro, em 1 hora aquilo que eu falei ontem, quer dizer, cada um dos itens daria para fazer uma palestra de 1 hora tranquilamente. A Lucimara está falando que foi objetivo, que ela gostou muito. Então, não, mas tem que ser, porque a gente não consegue, né? Porque nós comentamos na primeira semana e falamos ontem, cada item desse capítulo tranquilo, tanto que nós vemos vários palestrantes, vários amigos fazendo praticamente 1 ou 2 itens no máximo, uma palestra de 1 hora, né? Então só das parábolas você faria 1 hora tranquilamente, uma palestra inteira. Então não dava. O que eu achei importante, isso que eu ia comentar, só que nós não conseguimos ontem, essa colocação de que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, de fora da Igreja Nossa Salvação, e a justificativa que nós comentamos ontem, que cada um... Isso não tem nenhum sentido de crítica depreciativa a nenhuma das religiões. É uma questão de uma visão racional e lógica de que eu não posso selecionar um grupo determinado em função das minhas regras, das minhas crenças e definir que isso teria o dito céu ou teria salvação em detrimento a todas as outras, inclusive os que simplesmente de repente não têm nenhum tipo de religião e são extremamente amorosos, caridosos, enfim, cumprem muito mais a lei do Pai do que muitos que se dizem religiosos. Então não foi uma crítica e nem nossa e muito menos do codificador ou da doutrina em relação a isso. É só uma questão da gente trazer para o lógico, porque a gente sempre fala da fé raciocinada, que eu sempre brinco, eu comentei lá na palestra de Bariri, de que não é ficar batendo nessa tecla do fé raciocinada sem a gente entender o que é isso. O fé raciocinada que ele diz o tempo todo é da gente justamente trazer os temas que são abordados por Jesus ou pela codificação de uma forma geral para o lógico, né? Para a gente trazer para o que seja palpável, que seja racional, plausível, né? Eu não posso dizer que a minha igreja dá a salvação e a que a sua não. Se você pratica as leis divinas da mesma forma que eu, não vou nem falar que é melhor ou pior, mas se você fizer cumprir com as leis da mesma forma, quer dizer, eu não posso dizer que a doutrina espírita te dá a salvação, né? Que aliás é a grande frase de Chico que ele comenta, né? De que se Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, ele não teria entrado no espiritismo. Que ele entrou justamente porque fora da caridade, fora do amor, que nós acabamos falando ontem, acabamos cortando um pedaço da palestra, é nesse sentido. Então, quer dizer, se a gente entender esse sentido, aí realmente esse tópico, por isso que eu acho que foi importante você ter colocado, em função da gente não enxergar como alguns, ou você cumpre os meus dogmas e aí você conquista a salvação, né? Lucimara, você é muito minha amiga. Continue, Aninha, como palestrante. Confia e precisamos de você como exemplo. Que bom. A Madalena, você falou, já várias pessoas comentaram desde a semana passada que a posição da mesa fica ótima quando a gente faz a mesa do Evangelho lá atrás.
Mas é que como nós fazemos e deu essa aumentada hoje, não, porque tá frio, o seu Wagner foi fazer curso, a Gi tá namorando. Então, nós não cabemos lá. E outra, se a gente colocar lá, vão ficar, aí vai parecer a Santa Ceia, né? Nós vamos ter que colocar os 12 sentados tudo de frente e não cabe na mesa. Só por isso que a gente coloca aqui, tá? Mas realmente, se a gente colocasse ali, a visão, se a gente tivesse só em 4 ou no máximo 5, talvez ficasse melhor. Mas é que nós estamos fazendo em 7, 8, e aí a gente não consegue fazer aqui. Mesmo porque é melhor assim, eu longe, porque assim vocês não assustam, fica mais discreto. Tá bom? Então, gente, Ana, mais alguma coisa de ontem? Não. Em relação ao GAR, bom, o do GAR é o que eu falei, eu acho que ele estudou muito o assunto, estava extremamente seguro sobre o que estava falando, foi muito feliz, eu não lembro se foi a Lucimar ou a Duda que comentou, que ele fez o comentário em relação à reforma íntima ou transformação íntima, ele fez essa ligação que foi muito bacana, então realmente estudou para fazer a palestra, que é o importante, o objetivo é exatamente esse, é que a gente sempre conversa. Não, de novo, né? Mesmo na palestra, como nós estamos, e hoje vou repetir, a ideia é sempre de estar todo mundo aprendendo com todo mundo. Nós realmente não temos nem a pretensão e nem a capacidade de achar que nós podemos ensinar espiritismo para ninguém. A ideia é realmente a gente colocar os temas da maneira com que a gente entende dentro da doutrina, dentro de um estudo que foi realizado, e isso não quer dizer que de repente o que eu estudei ou a parte que a Alice estudou, a Ana ou o Gabriel, que todos os que estavam assistindo ou participando vão ter a mesma visão, né? Na verdade, por isso que nós temos vários palestrantes falando de todos os temas da doutrina o tempo todo, porque realmente cada um acaba enxergando de uma maneira, acaba trazendo para a gente de uma maneira diferente, uma maneira que às vezes toca mais fácil o coração de um do que o de outro, aquilo que a gente sempre fala dos palestrantes. E aí é uma questão de gosto mesmo, quer dizer, desde que seja embasado na doutrina, aí eu gostar da Alice fazendo palestra, ou da Ana fazendo palestra, ou do Tato fazendo palestra, é uma questão realmente de gosto, né? Aquilo que a gente brincou não, nós falamos muito sério. A palestra da Paula Zampi foi maravilhosa para mim. Provavelmente teve gente que assistiu e não se encantou tanto, ou não tocou tanto, quanto tocou para algumas outras pessoas, né? Então, é por isso que a gente sempre fala, mas a grande importância, a preocupação que nós temos aqui no Amigos do Bem, é que a gente sempre está embasado na doutrina e tentar passar da melhor forma possível. Com certeza, nós estamos muito aquém de muita gente que poderia estar passando de outra forma. Sandra, só um minutinho, gostaria que você falasse rapidinho do que? Você pode só... não sei. Dá uma resposta. É a Sandra que falou sobre a reforma íntima, sobre o que ela falou sobre a antipatia, tem como. Sandra, assim, agora no estudo, deve ser uma das primeiras vezes que você está entrando. A Michele também, vou até aproveitar para dar os recados. Hoje, como nós temos só 2 questões, nós vamos estar, embora essas 2 questões vão dar muito pano para a manga, né? Mas nós provavelmente nós vamos ter um tempinho. Então, assim, para quem está participando com a gente a primeira vez, é sempre sobre o estudo, nós sempre definimos algumas questões, nem sempre nós conseguimos cumprir todas as questões que a gente propõe, mas a gente sempre deixa divulgado na página as questões que nós vamos estudar à noite, inclusive com elas disponíveis para quem não tem o livro ou quiser acompanhar por lá ou imprimir, enfim. Só porque o Gá falou. Então, aí os assuntos que não são... De Paulo sobre caridade. Isso. Então, os assuntos que não são especificamente sobre o tema de hoje, as questões de hoje, entra no particular, a Madalena pode dar uma mão, o pessoal que está acostumado aí, por favor, entra na nossa página, curte, segue e tem a mensagem inbox. Entra lá e depois a gente responde com calma, porque senão a gente começa a abrir muito leque e a gente não consegue. A gente falou da palestra de ontem só superficial, porque senão nós vamos fazer outra palestra. E dá para assistir a palestra também. A palestra está disponível, né, para quem está, mas acho que ela tem uma dúvida, né? Então, mas com o maior prazer, se a gente conseguir, depois a gente tenta responder. A Camila está falando que a Alice mandou muito bem também, falando sobre a igreja e a verdadeira salvação. Obrigada, Camila. É isso mesmo, Camila, que a gente está falando que é importante a gente ter... a Sandra falou que já participa já tem um tempo.
Joia, Sandra. Então, só por isso, tá? Com relação ao do Gá, só para a gente aproveitar, como a gente está falando da palestra, em relação à reforma íntima, o que ele falou é de que nós temos, o que eu entendi, e ele tentou passar para a gente, é em relação a realmente nós sentirmos a necessidade, ou o prazer, ou a vontade de fazer a caridade. Né? Disso não ser uma coisa mecânica ou como obrigação, ele até usou o exemplo de não ser, de dar moeda e virar as costas, enfim, disso realmente transformar na gente, de nós nos sentirmos realmente bem em atender o próximo. E o Eduardo tinha falado na outra semana e o Gá acabou complementando que era a ideia em relação a isso. Eu acho que talvez tenha sido isso que eu tenha perguntado. Então, nesse termo de reforma, seria isso, nessa mudança de comportamento da gente, que acaba tendo mesmo, gente. Isso nós podemos com certeza afirmar. Quando nós conseguimos nos envolver de verdade com o trabalho assistencial ou com algum tipo de atividade que consiga atender de alguma maneira o próximo e a gente se envolve, o prazer é realmente fantástico. E isso faz com que a gente mude, às vezes sem querer, sem perceber, muitas vezes. Porque o prazer é tão grande, você acaba se envolvendo tão grande com o retorno que eu digo nosso, né, de sentir bem, nesse sentido que eu acho que o Gá falou bastante da reforma, né? É isso, Ana? Eu estou falando o que eu achei. Ele citou isso, né? E o texto é muito com aquela carta aos Coríntios, do Paulo. Né? No capítulo 13. Então, para quem quiser ver, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o item 5 e 6, se eu não estiver enganado. Isso. Né? 6 e 7 e 13, né? 6 a 7... Aí, não, você está falando do capítulo, desculpa. Mas você está falando do Coríntios. Eu estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo. 6 e 7, capítulo 15, 6 e 7. 6 e 7. Lá trata da visão de caridade de Paulo, né? De Paulo de Tarso. E aí usou-se a carta dos que está na Bíblia, no Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e o versículo 13. Tá? É sobre isso que ele disse. E aí ele aproveitou para falar sobre a reforma íntima, que lá fala muito sobre a caridade, que ela é mansa, que ela é benevolente, né? Uma série de coisas que é o que a gente precisa mudar dentro de nós. Daí ele relacionou com a reforma íntima. Nós até sugerimos ontem, para quem assistiu a palestra, ler a carta toda, que é maravilhosa, né? Nós comentamos bastante. Puxa o microfone para lá, não estamos ninguém lá. Ou os desencarnados, o Gervásio vai falar que tem desencarnados. Os desencarnados, o Gervásio falou que tem um desencarnado mexendo na sacola ali. Deixa ele mexer. É cobertura, deve estar com frio. Ou vai ajudar a gente a entregar. Gente, então, sobre a palestra de ontem, Sandra, né? Deixa eu só pegar para não falar o nome errado, que eu acho horrível. Sandra, eu acho que era nesse sentido. Se não foi, depois você entra lá no particular e nós tentamos responder ou conversar por lá, tá bom? Ó, a Maria Hering, estou assistindo pela primeira vez, faço estudo segundo o Evangelho. Maria, bem-vinda. Tem bastante gente de novo, diferente, que deve estar entrando pela primeira vez. Mari Ramos de Manaus, Fernando de Araçatuba. Gente, obrigado. E aí, qualquer dúvida que tiver, o pessoal que já está acostumado com a gente pode ajudando. Gervásio, Camila, Lucimara, a Duda, o pessoal que sempre está com a gente, Madalena, já vai ajudando, por favor, colocar o telefone de atendimento fraterno. Já colocaram. O link. Vai ajudando a gente, por favor, aí. A Simone Kitahara, que sempre está com a gente também. Obrigado, Simone. Tá? Então, e nós vamos tentar hoje, gente, fazer a 549 e 550, entre aspas, só. Porque eu acho que vai ter muito assunto, embora a semana que vem nós vamos entrar em amuletos e tudo mais, e vai acabar completando ou fechando essa, e vai acabar saindo hoje mesmo, a Bel Davi, amiga do nosso lá de Santos, vai acabar fechando o assunto, ou pelo menos ajudar, embora eu acho que hoje, com essas duas questões, já vão com certeza sair sobre o da semana que vem, né? Então, para quem tem o livro aí na mão, 549, 550, semana que vem 551 a 556, se eu não me engano. Mas se vocês verem amuletos e tudo mais, que é o próximo item que nós vamos estudar. Okay. E o tema é pactos, os pactos.
Então, com certeza, nós vamos ter muita conversa e muita discussão. Por isso, são só 2 questões. Tá bom? Então, vamos lá? Se a gente conseguir fazer uma... Então, mas vamos tentar. É continuação, né, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E então, agora nós vamos abordar os pactos. São 2 perguntas apenas, né, mas são perguntas em que Kardec dá uma boa colocada. Então, a pergunta 549 é: há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Então vamos aí, ó. Vamos pegar já essa pergunta. A pergunta já daria para a gente ficar batendo papo um tempão, né? Então, alguma coisa de verdadeiro nos pactos dos maus espíritos? Nós estamos falando aqui, nós já vamos adiantar as perguntas que vão chegar. Nós estamos falando do que falam lá de macumba, de trabalho, de tudo isso está embutido que toda semana nós recebemos perguntas sobre isso. Então é nesse sentido que ele está perguntando. Então a pergunta, para ser clara, é o que há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com maus espíritos? O que eu peço para os maus espíritos, o combinado com meus espíritos, é verdadeiro? Existe isso? É essa a pergunta, né? Aí tem antigamente que o povo cortava pulso, não é? Doava o sangue, fazia um juramento, era um pacto de com sangue, o espírito, pacto com tudo mais, aí era um tudo pacto, aquilo que a gente fazia. Então a resposta dos espíritos é: não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Então, quer parar por aí? Já vamos começando, já né? Aí já começa. Não tem pacto, né? Mas se eu tenho uma simpatia com um espírito mau, que também tem o mesmo desejo de fazer mal, prejudicar o outro que eu... E aí nós vamos colocar a plaquinha que a Dani sugeriu da gente colocar, do Sintonia. Sintonia. Né? Então, nós vamos usar a mesma coisa. E hoje nós vamos... hoje de novo, principalmente, nós vamos falar muito disso. Por isso que, então, esse... natureza má simpatiza com o espírito mau, então a gente já pode transformar para o que a gente tem conversado sempre. Volta na história da sintonia, volta na minha afinização, né? Então, vamos lá. Olha só a resposta, né? Não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal, e para te ajudar, querem que também os sirvas nos seus maus desígnios. Aí aqui ele fez um pacto, ou ele fez uma troca, né? Eu te ajudo e você me ajuda. Né? Atraído por quê? Pelo meu mau pensamento. Eu quero muito que aquele meu vizinho se dê mal. E aí, então, eu convido algum espírito. Entrei em sintonia com o espírito, convidei o espírito para entrar. Né? Dei a porta, abri a porta para ele. Muito legal o que a Alice comentou, para a gente entender o seguinte: embora a gente nunca queira acreditar muito nisso, né? Na verdade, a gente se isenta dessa parte de que nós convidamos. Eu não pensei, não. Quando eu desejo o mal de alguém, ou quando eu penso em fazer alguma coisa nesse sentido, ou quero que o outro se dê mal, é exatamente o que a Alice falou. O que nós estamos trazendo, né? Quem que sintonizou nessa onda, né? Quem que gostou da brincadeira? Então, na verdade, é essa a ideia que ele está falando. Quer dizer, então, e aí peraí, você gosta da mesma brincadeira que eu, você gosta da mesma coisa que eu, que a gente fala toda semana. Eu gosto de brincar do mesmo joguinho, eu gosto das mesmas brincadeiras, eu tenho os mesmos prazeres. E volta em toda aquela conversa de sempre. Os vícios, que não são, toda semana a gente fala, que não são os vícios que a gente aponta com facilidade para o outro, que é o do álcool, o da droga, são todos os vícios, inclusive os de pensamento, de mau pensamento. Esses são os amiguinhos que vão vir fazer isso. Então, é isso que a gente precisa entender. E parar de se vitimizar ou tentar se justificar de que eu não pensei isso. Claro que eu pensei. Se eu quero que meu vizinho se dê mal, como ele está dando um exemplo, né? Mas isso ninguém aconteceu. Ninguém desejou mal para o vizinho. A Sandra está fazendo uma colocação que faz parte do... Assim dizendo que o material não tem poder, somente a quem crê. E coloca no pensamento que aquilo vai mesmo fazer mal a ele. É mais ou menos isso ou é diferente? Mais ou menos, Sandra, mas na parte de baixo ela já vai responder. Então não vou responder porque senão já vou contar o santo, o milagre antes do santo. O santo depois do milagre. Então, na verdade... Eu acho que ela está querendo perguntar assim,
Eu vou lá na encruzilhada e vou fazer uma desejo oferenda, uma que é, flor, isso. né, desejando o mal. Uhum. Né? O que é que tem mais força? O meu pensamento de desejo de mal ou aquele Sim. material lá oferecido? Aham. Né? O pensamento, ele tem uma força criadora. Aham. Ele atrai aquele que também quer. E não necessariamente aquele espírito quer o material. Para que serve aquele material, aquela oferenda? Para eu manter meu pensamento vivo naquele pedido que eu fiz. Sim. Não, por isso que eu falei, é que agora nós vamos entrar, depois nessa justificativa, talvez facilite esse entendimento, mas se não fechar o que você questionou, volta a perguntar, Sessão, e a gente volta na conversa. Pois é. Tá bom? Aí algumas já vão perguntar assim, mas e então tem efeito para mim? Né? Ou vão perguntar, cadê a compaixão? Cadê o... Então, Pois é. mas vamos lá. Aí a resposta vem a seguir. Mas tá? vamos lá então. Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e para te ajudar querem que também os sirvas nos seus maus nos desígnios. seus maus desígnios. Quer Então dizer, foi aí que a Alice parou. Eles vão fazer arte e querem que você ajude também. Troca, né? gente, hoje. tudo é troca. É troca. Nós fazemos isso encarnado, nós estamos cansados de fazer isso. Eu te faço bem desde que, esperando que aquela história do convite. Olha, eu te convido para vir na minha casa, mas eu tenho certeza, eu crio a expectativa que você vai me convidar. Então eu não estou fazendo de graça. Aqui não. Eu sintonizei por quê? Aquilo que nós falamos agora há pouco. Você gosta disso, então nós vamos fazer uma troca. Eu te ajudo aí e agora nós estamos... Aí lembra que criou laço. Aqui, ó. Nós vamos somos junto, amiguinhos. Né? Vamos junto. Nós viramos amiguinhos. Criou laço. Nós criamos um vínculo, né? Shirley, vai chegar aí na sua colocação, tá? Ok. Tá, então vamos lá. Aí os espíritos continuam com a resposta. Mas disto não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Então, por isso que eu falei... Eles querem, né? Aí, então aqui volta... Por isso que eu falei que dava para esperar para a Sandra responder, justamente nesse sentido, né? Sim. Então, quer dizer, eu consigo, aí a Alice vai continuar, mas eu consigo, porque se o outro não der a brecha, que acho que alguém comentou aqui, se eu não sintonizar, por mais que eu deseje... Gente, nós falamos isso muito durante todos esses... Nessa intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, nós estamos falando isso há bastante tempo. Por mais que eu deseje o mal a alguém, se aquele alguém estiver num outro padrão, eu não vou conseguir atingir. Eu não consigo fazer o mal para o outro se ele não tiver sintonizado comigo. Nós estamos falando de sintonia e pensamento, tá? Claro que se eu for dar uma facada na Alice, se ela não estiver percebendo, eu estou fazendo mal. Nós estamos falando em relação a pensamento, em relação à vibração, é tudo isso que nós estamos falando desde o começo, em relação aos espíritos com a intervenção no mundo corpóreo. Então é nesse sentido que nós temos que prestar atenção. Então é nisso que ele está falando, né? E ele está falando do espírito também. O espírito, ele quer fazer o mal para Ana. Mas a Ana, ela consegue se livrar deste mal, né? Pela sua própria vontade ou por uma conjuração contrária. Ou seja, vou fazer uma oração, eu faço prece todo dia, criei um escudo vibratório em torno de mim e aquele espírito não vai conseguir me atingir, embora ele possa ser um espírito do mal, tenha a força do Alexandre, dele, né? Eu não estou na mesma faixa vibratória. E vou fazer propaganda de novo da Alice e da Ana, não, do Evangelho no Lar, que a Ana falou, a Alice falou do escudo, da oração. Gente, alguém falou aqui em cima, que perguntou se são todas as quartas, e falou que faz sozinha o estudo, faz... esse escudo, um dos grandes escudos que a Alice está falando, e a Ana fala toda semana, e fez a palestra, é uma das responsáveis pelo caderno de orações, é nesse sentido. É nesse sentido que a gente divulga tanto, e algumas pessoas devem achar que nós somos chatos em relação a divulgar tanto o Evangelho no Lar, e não é o evento, não é o fazer o Evangelho por fazer. É exatamente com essa preocupação. Eu me equilibrar, eu sintonizar com a espiritualidade amiga, eu fazer com que o ambiente modifique. É nesse sentido que nós falamos o tempo todo do Evangelho no Lar. Então, e aí pode gostar, pode não gostar, pode acreditar, não acreditar. Nós estamos falando em sintonia, em vibração. Exatamente. Então, eu não gosto porque não é bem assim, não tá. É simplesmente o que a Alice acabou de falar. Eu crio um escudo vibratório
que não vai conseguir me atingir nesse Deixa eu sentido. só responder para o Gervásio. Ele colocou assim, que não é bem... Depende de acreditar nessa crença de a palavra tem poder. Não é bem de acreditar na crença, não é isso, Gervásio. Depende de como você está na sua sintonia. Eu abro o canal. Exatamente. Eu sou o canal aberto. Não depende de você acreditar ou não. O fato é lógico, e aí talvez o que você esteja dizendo é o seguinte. Que você fique vulnerável. acho, exatamente. O que pode ser que o Gervásio esteja dizendo é o seguinte: isso nós já tivemos, que é a própria sensação do que eu falo para você que eu fiz um trabalho, ou a vizinha vem aqui e fala, nossa, a ex-mulher fez um trabalho para você. E eu que falaram que fez o trabalho, eu passo a deixar com que isso interfira no meu dia a dia. Então, não é que a palavra tem poder. Eu me deixei levar por isso. Eu abri o canal para que isso passe a me preocupar. Eu provavelmente baixei padrão e talvez isso chegue até mim. Se você chegar para mim e falar, nossa, Alexandre, sua ex-mulher fez um trabalho para você. Que ótimo, será que ela fez para ganhar na Mega Sena? Então é nesse sentido que nós temos que preocupar. Se eu abrir guarda, se eu começar a achar que isso vai interferir na minha vida, eu baixei guarda. Deixa eu até dar uma opinião e assim, pessoas que sabem que a gente é espírita e acham que a gente mistura o espiritismo com tudo isso, né? Que não é... as pessoas chegam e falam assim, olha, eu fui em tal lugar e fulano fez um trabalho para mim, mas eu acredito tanto, eu falo, porque depois fulano ficou doente em casa, Beltrano ficou doente, eu fiquei doente. Aí quando você vai falar que se ficou doente e atingiu é porque a vibração estava na mesma sintonia de quem fez o trabalho, a pessoa se ofende. Eu perdoo, eu sou só para boa. aproveitar, porque a Alice acho que vai querer comentar também, só aproveitar o da Camila que vai juntar com essas duas colocações. Então eu só sou cindida se o meu padrão vibratório estiver ruim. Se estiver ruim, se estiver na faixa vibratória do agressor, né, daquele que está aí. Olha, nós vivemos em ondas, né? Nós somos espíritos que vivemos em vibração. São ondas mesmo, ondas mentais, ondas vibracionais, como vocês queiram chamar. E essas ondas, elas têm várias camadas. Se eu estiver numa camada superior, ou seja, eu coloco minha mente, meus pensamentos em coisas boas. Lembrar de Jesus de novo, gente. Por que Jesus disse orai e vigiai? Alguém aqui em cima já tinha colocado, eu vou até perguntar. Por que Jesus disse orai e vigiai? Porque Jesus conhece a lei, tá? Jesus conhece a lei, ele sabe como funciona. Então ele disse para você, ora e vigia, né? Só à noite? Ou é o tempo todo? Ou eu posso de noite rezar Pai Nosso que estás no céu e de dia quebrar o pau dentro de casa? Naquele momento que eu quebrei o pau dentro de casa, caiu a vibração. No momento que eu desejei o mal para alguém, ou que eu disse assim, bem feito, mesmo assistindo a novela, eu deixei minha vibração cair. E se eu deixei minha vibração cair, eu estou no ponto vulnerável, que eu posso ser atingido ou não. Qual é a outra maneira de eu ser atingida? Se eu tenho algum programa reencarnatório que eu preciso passar por determinadas provações. Então, ao encontro, né, do agressor, qual a utilidade de que eu preciso passar por a brincadeira do unir o útil ao desagradável. É o útil ao desagradável, exatamente assim. Agora sim, quanto àquele que pensa. Mas isso, quando eu penso... Só uma pergunta minha que você está falando. Tá. Esse unir o útil ao desagradável, não necessariamente alguém precisaria fazer isso comigo, porque iria acontecer isso comigo naturalmente. Mas a história Olha, do é o encontro do útil ao agradável mesmo, é bem isso. Eu preciso passar por determinada provação. Eu vou encontrar aquele que vai me proporcionar aquela provação. Por isso que eu também preciso agradecer os acontecimentos ruins, porque eles fazem com que eu cresça. Eu preciso aproveitar os momentos ruins para me melhorar, para crescer. Lembrando, né? Aproveitando isso que vocês duas falaram agora, extremamente importante, a gente às vezes deixa passar, a gente só fala nos pontos específicos. Esse agradecer as coisas ruins, embora seja estranho a gente falar isso, é que na verdade essas coisas ruins, ou essas provas, ou essas expiações que nos foram colocadas, foram feitas para a nossa evolução. E de que nós precisaremos passar por elas em algum momento nós vamos passar. Tomara que nessa encarnação,
ou na próxima, ou na outra, ou na outra, enfim. Essa prova de que a Alice falou, essa aprovação, ela é necessária para o meu crescimento moral. Eu vou ter que passar. Se ela vai ser nesse momento, ou se ela vai ser naquele outro momento, é inevitável, porque é meu, é da minha programação, está na minha programação. Então, lógico que nós não estamos falando aqui, e ninguém chegou nesse ponto ainda, de acontecer uma desgraça. Hoje eu passei por uma situação desagradável, perdi um amigo muito querido. Nossa, muito obrigado, Deus, por ter me tirado de perto um grande amigo. Nós não estamos ainda nesse patamar. Mas para ele, hoje, com a doutrina espírita, tenho certeza absoluta que ele precisaria passar por isso. Ele, a família, os próximos, os mais próximos do que eu, precisavam passar por essa prova. É nesse sentido que é o agradecer. Nós ainda não temos, nós sempre falamos isso o tempo todo. Claro que nós não temos ainda maturidade moral e espiritual suficiente para falar assim, nossa, aconteceu uma desgraça dentro da minha casa ou na casa do vizinho e eu estou passando isso tranquilamente. A diferença é nós entendemos que isso é necessário, de que isso é inevitável, nós vamos passar, agora ou depois, e é por isso que eu brinco, quanto antes melhor, porque nós somos colocados à prova antes, e se eu conseguir passar pela prova, o meu desenvolvimento é mais rápido, é nesse sentido. Sandra, esse meu desejo ruim, né, volta para mim, a lei da causa e efeito, né? Você está desejando, vibrando e desejando mal, não tem como você receber o bem de volta, porque a Sandra perguntou e a Amanda já colocou embaixo. O próprio querer fazer mal a alguém, você já está se prejudicando. Lembrando o que a Alice falou lá no começo. Na verdade, além da causa e efeito, eu sintonizei, eu virei amiguinho desse que eu fiz um acordo. De que eu pedi ajuda. Gente, nós sempre temos que lembrar sempre o bom da mesma maneira. Quando nós fazemos orações e pedimos para os espíritos amigos proteção, orientação, nós estamos pedindo para quem? E nós não estamos pedindo de que ele atenda as nossas solicitações, os nossos pedidos, as nossas orações. Quando eu faço isso para o lado ruim, é a mesma coisa, eu estou me vinculando. Quando eu vibro isso positivamente, eu vinculo com quem? Quando nós fazemos oração de abertura, de encerramento, nós estamos pedindo para quem? Nós estamos pedindo para a espiritualidade ajudar, colaborar, intuir. Quando eu faço esse mesmo pedido para essa mesma espiritualidade que não tem essa condição moral, eu me liguei da mesma maneira. Eu sintonizei com esse, volta na história da sintonia. Então eu me liguei. Alice ainda agora há pouquinho brincou e deu a mão. É exatamente isso. Então, além da causa e efeito, eu criei um vínculo, eu criei uma dívida. Eu pedi. E outra, nós temos que lembrar uma coisa. Eu não pedi, eu obterei. Exatamente. Então, do lado bom e do lado ruim. E nós temos que lembrar que esse espírito que teoricamente me atendeu dentro desse desejo do mal, é moralmente, provavelmente, complicada a situação. Na cabeça dele, lembrem muito disso, na cabeça dele, ele realmente acha que ele é que conseguiu fazer o que você pediu. Então, você tem, para ele, para esse espírito, você está realmente em dívida. E eu vou cobrar. Simples assim. Nós, encarnados, cobramos. Eu dei o exemplo do convite quando você é na cara de alguém. Nós cobramos isso. Então, quer dizer, pensa no espírito que está num padrão extremamente complicado ainda, um padrão vibratório difícil, baixo, com ódio, com rancor, e que você pediu para ele ajudar, ele se sentiu poderoso. Quando aconteceu o que você queria, o que passa pela cabeça desse espírito? Você está me devendo. Então, fora da ação e reação, fora da colheita, eu me vinculei a esse espírito que para ele eu virei não só um amigo, como um devedor. Lembra que quem se vinculou é quem pediu. Exatamente. Eu é que fiquei devendo. O vizinho, ele está dizendo aqui, os espíritos dizendo que ele pode se livrar por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Então, nossa vontade de melhorar, de seguir, de servir, nos livra do mal. O Getúlio Bittencourt, ele está perguntando... Falando várias vezes em relação a Exu,
Getúlio, eu vou te responder assim. Primeiro, eu não sou profundo conhecedor da Umbanda, tá? Mas, assim, o pouquíssimo que eu conheço, depois se você quiser entrar na página e a gente tentar responder por lá, mas lembremos que qualquer espírito que for evocado em relação a isso, se ele for um espírito bom, ele vai estar propício a fazer o bem. Se ele for um espírito ainda em construção ou ainda que não tem o aprendizado suficiente, vai se predispor a fazer, ajudar a pensar ou executar o mal, que é o que nós estamos falando agora. Então, no caso do Exu específico, não saberia te responder porque eu não sou conhecedor profundo da Umbanda, tá? O que eu tenho para te falar agora e depois, se você quiser entrar no particular, para a gente tentar aprofundar, mas a princípio é a mesma coisa que nós estamos falando. Se eu sintonizar com alguém que me queira ajudar a fazer o mal para o vizinho, que é o exemplo que ele está dando, esse espírito vai se prontificar a fazer o mal. Por quê? Porque eu ainda não tenho conhecimento, eu ainda não amadureci, nós temos que lembrar disso ainda, eu ainda não aprendi, eu ainda estou em estágio moral difícil, que eu vou aprender, mas enquanto isso, eu sintonizo com quem está desejando mal. E ali estava falando isso agora, um pouquinho antes de falar do Getúlio. Lembra que quem está desejando mal e quem está atraindo esse espírito sou eu. Eu quero o mal do vizinho. Eu me coloquei à disposição para que esses espíritos que vibram com esse ódio ou com essa raiva viessem se sintonizar comigo. Então não foi ele que apareceu aqui por acaso e falou assim, eu vou lá na Alice ou lá na Ana porque nós vamos fazer o mal para os outros. Eu pensei e atraí. Né? Então isso nós precisamos tomar muito cuidado. Então, reforço aqui. Então, agora nós vamos fazer, porque aí vai falar tudo isso e o comentário de Kardec depois é o melhor, né? Para variar. Pois é. Então, o reforço dos espíritos, né? Eu já disse que o vizinho pode se livrar, né? Pela sua própria vontade, por uma conjura, etc e tal. E eles continuam ainda dizendo assim, a responsabilidade agora, nossa, aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos. Então, posso repetir de novo? Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, só pela vontade, ele chama em seu auxílio os maus espíritos. Nem precisa se deslocar. Ele não precisa se deslocar, ele não precisa fazer oferenda, ele desejou. Eu pensei, eu sintonizei, gente. Né? É aquela história. Pensei, vou alcançar. A Ana usa uma frase que a gente já escuta isso dentro da doutrina há muito tempo, pensou, plasmou. Exato. Né? Então eu posso pela minha vontade não plasmar, né? Mas aqui nesse caso, como a pessoa pensou, desejou o mal, ela imediatamente criou laços com esses espíritos. A gente pode comparar até com o caderno de orações e vibrações. Sim. A gente está aqui vibrando o bem. Uma pessoa pode estar vibrando o mal. O mal. Seria um caderno de orações, é a mesma coisa que nós falamos agora. É exatamente a mesma situação. Nós temos que, isso é importante, eu vou repetir, falei agora há pouquinho, e é importante a gente entender. Quando eu peço o bem, eu estou vibrando para cima. Quando eu peço o mal, eu não estou vibrando, mas eu continuo vibrando. Eu vou sintonizar com esses espíritos nessa faixa. Nas faixas diversas. Exatamente, mas nessa que esses espíritos se encontram e gostam. Ou estão vivendo ainda nessa realidade. Quando eu peço vibração, nós oramos para quem? Espíritos superiores, espíritos amigos, para Jesus, para Deus, para Maria. Nós vamos lá em cima, nós vamos lá no topo da tabela. Nós vamos lá no cara direto. E aí quando nós vamos sintonizar o mal, o que eu faço? Mesmo às vezes, extremamente importante, e aí é esse o reforço que a Alice está falando, mesmo que eu não faça, mas eu nunca fiz uma oração por tal espírito. Mas você pensou mal, você desejou o mal do outro, você atraiu qualquer um que esteja nesse padrão. Não precisa pôr nome. Do mesmo jeito que nós não precisamos colocar nome na nossa oração para que nós vamos fazer à noite. Eu não preciso colocar Deus, eu não preciso colocar Jesus, eu não preciso colocar Maria. Se eu pensar o bem, se eu solicitar que tal oração chegue ao coração da minha mãe, do ente querido, do Vicente que desencarnou hoje, a espiritualidade que tem essa preocupação vai se encarregar de me atender. Do mesmo jeito que quando eu penso do outro lado, gente. É só a gente usar o mesmo raciocínio. É sempre a gente usar o mesmo raciocínio. Então, quando eu desejo o bem,
eu estou atraindo coisa boa, eu estou vibrando para cima, estou vibrando uma outra faixa. Quando eu desejo o mal, eu estou vibrando numa outra e atraio os espíritos que gostam dessa sintonia, que se comprazem dessa realidade, né? Pois é. E aí, né, eu chamei, né, pelo meu pensamento, pelo simples fato, eu chamo auxílios maus espíritos, vírgula, aí vem a batata, ficando obrigado a servi-los como eles o auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto, entendeu? Então, o pacto é esse acordo, digamos assim, então, né, que eu fiz com aquele espírito porque eu desejei o mal e ele já se ligou a mim. São elos, são correntes que, né, eu diria até uma algema, tá, gente? É uma algema que eu criei com aquele espírito porque eu desejei o mal, ele veio em meu auxílio, ele vai me ajudar o mal àquela pessoa e eu vou ficar lhe devendo aquele favor porque eu tenho que prestar um outro de igual tamanho ou maior. Exatamente. E aí vou aproveitar a deixa da Alice, não foi combinado, juro que não foi, do Algemas. Leiam Algemas Invisíveis, do Adeilson Salles, que aí vocês vão entender todo. É fantástico nesse sentido, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Então é exatamente isso. E por isso que ele fala, é somente nisso que consiste o pacto. Nós tínhamos falado agora há pouquinho, né? O espírito realmente acredita que ele que fez. Você pediu, a coisa aconteceu, fui eu que fiz. Por quê? Porque ele também vibra nesse sentido e ele também foi lá desejar o mal. E né? Para que ele faça o mal ao seu vizinho, ele se alimenta dessas energias que você está fornecendo. Ele precisa de mim. Ele precisa você de mim. Forneceu energia para ele e ele vai... A gente está praticando um ato muito contrário da caridade. A gente está fomentando ainda esse espírito a ficar nesse estágio evolutivo baixo. E eu vou ficar junto com ele. Então, mas eu estou fomentando, em vez de ajudar com a minha vibração para que ele melhore, positiva, eu tô afirmando, estou ajudando ele a ficar naquele estágio ainda. Pois é. Comentário de Kardec? Vamos lá fazer? Vamos lá. Comentário de Kardec. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes dos espíritos inferiores, provém da sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem, e não de qualquer espécie de estipulações feitas entre eles. O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Na verdade, ele dá uma sintetizada em tudo isso que a gente conversou. Isso. Desculpa. Mas o que é importante no comentário de Kardec, que a gente falou bastante já, a dependência que o homem se encontra algumas vezes dos espíritos inferiores provém da sua entrega nos maus pensamentos que eles lhe sugerem. De novo, eu vibrei baixo, eu abri guarda para isso. O que vai acontecer, gente? É aquela história que a gente fala. Se eu passar o sábado à tarde na frente da televisão, nada contra, antes que alguém me critique lá, assistindo luta de MMA ou filme pornô, ou passar a tarde indo no asilo, ou não precisa fazer tanta caridade assim, lendo alguma coisa edificante, o que eu estou atraindo assistindo MMA e o filme pornô, e o que eu estou atraindo lendo uma leitura edificante? E leitura edificante que eu estou falando não precisa ser nada espírita. Alguma coisa que faça eu crescer, alguma coisa que melhore, que crie um ambiente saudável dentro de casa, ou qualquer coisa do tipo. Ou uma série interessante, ou qualquer coisa que seja diferente em termos de vibração. E nós sabemos perfeitamente o que nos faz bem, moralmente, e o que nos faz mal. Isso nós sabemos. Nós podemos gostar mais de um ou de outro, normalmente nós gostamos mais do que faz mal do que faz bem, mas nós sabemos, nós já temos essa consciência. Então, quer dizer, a hora que eu fico vibrando essa vibração dentro, eu torcer para o outro ser esmurrado até desmaiar, eu estou desejando o quê? Por mais que alguém vai me falar, e muita gente vai me criticar, é um esporte, não sei o quê, mas eu estou vibrando o quê? O que eu estou sentindo?
Qual é a emoção que aquilo está me passando? Ou no próprio filme pornô, e eu estou usando isso, não é uma crítica à situação, mas pensem no que está vibrando nesse momento comigo. Quem está comigo assistindo MMA e o filme pornô? E quem está comigo a hora que eu estou lendo alguma coisa que vai fazer com que melhore a minha vida social, familiar, conjugal, socialmente, enfim. É só nós pensarmos nesse sentido. Ah, nossa, o Alexandre é um carola. Não, nós só estamos dando exemplo de quais são as companhias que nós temos em todas as situações. Alice falou agora um pouquinho da oração. Adianta eu fazer oração à noite? Claro, super legal, importantíssima oração para dormir. Extremamente importante. Mas eu fiz bobagem das 7 horas da manhã às 10 horas da noite? Adiantou? Cadê o tal do orar e vigiar? Esse orar e vigiar não é à noite, gente. Não é isso que a Alice quis dizer agora há pouquinho. Não é na hora de deitar e fazer oração. É também. Não, então, é isso que eu falei, extremamente útil à noite. Mas ela não vai ter a utilidade que ela deveria ter no meu dia inteiro. Eu fui extremamente grosseiro, eu fui mal educado, eu briguei com o patrão, eu briguei com o empregado, eu briguei com a esposa, eu briguei com o filho, eu xinguei no trânsito. Eu vibrei o dia inteiro coisa ruim. Vibrei. Lembra que nós estamos falando de novo em onda, em sintonia. Quer dizer, o que eu carrego comigo esse dia inteiro? Quem são as minhas companhias espirituais esse tempo todo que eu passei fazendo isso? É nesse sentido que nós precisamos nos preocupar. Legal, nós fazemos estudo à noite, vocês participarem com a gente, claro, extremamente importante para nós. Mas adianta eu ter passado um dia boquejando, falando besteira para todo mundo, extremamente raivoso, para depois fazer o estudo à noite? Vai melhorar? Vai me ajudar em algum aspecto. Mas esse é o trabalho, né? Essa foi a orientação do orar e vigiar. Esse é o cuidado que nós temos que ter o tempo todo. Essa preocupação em criar um ambiente do nosso lado, no sentido que nós conseguimos trazer para próximo de nós espíritos que não vão estar preocupados com fazer o mal para o vizinho. E às vezes, assim, alguém pode dizer, não, mas eu não estou vibrando lá. Mas eu estou absorvendo aquelas energias de toda aquela população que está vibrando. Entendeu? Então é um alimento que entra para a alma. A gente não fala que o evangelho é o alimento para a alma, que o amor é o alimento da alma. Então tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, de bom ou de ruim, de certa forma está me alimentando, está alimentando minha alma. Eu recebo aquilo, eu rejeito aquilo, não sei, né? Mas ele vai, de alguma maneira, influenciar meu organismo físico, meu organismo espiritual e vai afetar o espírito. Né? Porque se eu ouço desgraça o dia todo, o que está sobrando nessa alma? É a brincadeira que a gente faz lá de assistir os programas da hora do almoço. Sim. Que a pessoa é extremamente... Estou com aumento com a comida. É extremamente... Nossa, eu adoro fazer caridade, não sei o que, e passa o programa lá que sai sangue, que escorre sangue na televisão, e a primeira coisa, a primeira palavra que a pessoa fala comendo, desgraçado, esse devia morrer em praça pública. Vibrou e desejou o mal aí. Então, né? não, eu fiz pior, às vezes pior do que o outro que fez na televisão e você xingou. Quer dizer, é essas preocupações que parecem bobas, que parecem pequenas, que mudam o ambiente. Volta naquela história. Do mesmo jeito que nós falamos agora há pouquinho, que o Evangelho no Lar é aquele escudo que vocês duas acabaram de falar, Sim. que faz um auxílio fantástico, que muda o meu ambiente. O contrário também é verdadeiro. Por isso os dois exemplos que eu dei do MMA, ou do filme pornô, ou desses programas de TV, é nesse sentido. Quer dizer, o que eu estou atraindo para dentro da minha casa, para próximo de mim? O que eu estou fazendo com o meu ambiente em relação a isso? Quando eu estou almoçando, assisto aquele programa, e se eu assistir, porque é uma curiosidade, mas aquilo inverter e se eu conseguir, não precisa nem pensar, não vamos chegar ao ponto de eu desejar assim, nossa, que dó desse cidadão, ele ainda tem muito a aprender. Mas vamos imaginar que eu não consegui chegar nesse patamar ainda, mas que eu consiga não sentir ódio, que eu consiga me controlar a ponto de não desejar o mal, eu já ganhei, eu já estou no lucro. Por quê? Porque eu não transformei o meu ambiente, eu não trouxe. Por quê? Quando eu vibrei o mal, o que nós atraímos? Vamos falar de novo da tal da sintonia o tempo todo.
Quando eu desejei que ele morra queimado, que ele morra cortado na praça, né? O que eu estou falando? O que eu estou vibrando? Quem que vai se aproximar? Os espíritos que gostam dessa situação. É essa preocupação que nós temos que ter. Esse cuidado que tem que ter. Né? Então, por isso que a gente fala em relação a tudo, e ele comenta de novo no final, né? Provém dos maus pensamentos. Quer dizer, não vai se aproximar. Se eu estiver vibrando bem, se eu estiver num padrão vibratório equilibrado, se eu estiver com... Não vai chegar. Não vou nem ouvir. Não vai chegar. Não consegue. Aí volta naquela pergunta que acho que o Gervásio comentou, da palavra tem força se eu deixar ouvir. Ela tem força realmente se eu deixar com que ela me interfira na minha existência. Se eu estiver vibrando num padrão, aquilo que eu brinquei, nossa, não sei quem fez trabalho para você. Verdade. Então ela podia até fazer uma faxina e me ajudar. Se é um trabalho, vamos junto. Ou vamos fazer um trabalho de caridade. Agora, se isso começar a me perturbar, então não é que teve força, eu abri espaço e comecei a baixar o meu padrão a ponto de me preocupar com quem está me desejando mal. Vamos se preocupar com quem está desejando bem, né? É isso que eu falo, a gente sempre tem que inverter a situação. Por isso que eu falo, os pesos eles são iguais e o racional tem que ser igual. Quando nós pensamos que as atitudes boas, elas refletem coisas boas, os pensamentos bons refletem coisas boas, os ruins, coisas ruins. Nós não podemos, né? Aquela história, nós não podemos querer que receber alguma coisa que nós não estamos dando, né? Vamos lá? Vamos. 550. Qual o sentido das lendas fantásticas segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás em troca de favores? Vamos lá, essa pergunta é a mesma coisa, lá de cima, é uma outra coisa que a gente... É a mesma coisa, só que com usando aí o nome de Satanás. Que aí seria o demônio, que nós temos... E lembrando, sempre, né, para a gente trazer, para facilitar para depois das respostas, eles vão falar em fábulas. Fábula. Por quê? Mas isso é uma coisa que nós vemos até hoje constantemente. Por que muita gente tem a imagem do espiritismo? Eu falava isso muito para as crianças, né, quando eles eram crianças. Por que todo mundo tem medo de fantasma? Por que muita gente tem medo de espírito? Porque sempre foi vendido no cinema, na televisão, sempre coisa ruim, né? Você já viu algum filme tirando Ghost? Já viu algum filme de espírito bonzinho? Ou comédia? Ou tirando filmes espíritas. Não, agora, né? Mas eu falo assim, durante todo o processo, agora nós temos filme espírita tratando do assunto, mas fala assim, tudo que se tratava de espírito, de alma, sempre era coisa ruim. Sempre foi filme de terror. Sempre foi vendido uma imagem de tudo que era fora sobrenatural, até então, era tratado como coisa ruim. Nós nunca vimos ninguém falando de espírito bom. Nós nunca vimos falando nada de espírito, olha, do nosso lar que nós fomos ver isso. Né? Então, essa a mentalidade que tem. E essa história, essa pergunta dele... fala dos maus espíritos com os patos lá, e ele fala do Satanás de ter vendido alma, porque é uma coisa que nós ouvimos até pouquíssimo tempo atrás. Os nossos avós falavam muito disso, né? E aí a resposta eu acho que é fantástica. Assim, se eu tivesse escutado isso com 10 anos, eu tinha socado minha avó. Coitada. Vamos lá, a resposta, né? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Veio um pigarro aqui. De novo. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. E o vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos, para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer neste mundo e sofrerá as consequências disso na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento. Só para a gente fazer essa primeira parte, que vai ter muita dúvida, vai ter muito comentário, isso aparece muito no atendimento fraterno da Ana lá. Inclusive tem uma pessoa que faz o atendimento fraterno há um bom tempo,
com muito desse questionamento. Então vamos lá. Essa é uma alegoria que você pode ficar assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna, ele está dando um exemplo, ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer nesse mundo e sofrerá consequências disso na vida futura. Então, só destrinchar duas coisinhas importantes, né? Primeiro, que virou uma preocupação do Espiritismo não falar em consequência, ou não sofrerá consequência, como se nós não pudéssemos falar nisso. Quando nós falamos que Deus não é vingativo, isso não quer dizer com vingança. Ele deixa muito claro, com consequência. Isso. Né? Então, eu vou sofrer consequência e não castigo. Deus não pune com castigo. Deus nos dá as consequências para que eu aprenda. Então, essa é muito importante. Isso é muito importante da gente não misturar. Não, mas então quer dizer que se eu fizer isso, Deus vai me castigar? Não, filho. Você está se vinculando, como nós usamos agora há pouquinho, a algumas situações que lhe trarão consequências complicadas, que irão se complicar, se não nessa, com certeza nas próximas. Então, esse é o primeiro ponto, né, para a gente entender. E a primeira parte que eu acho que a Alice ia falar, você pode até falar, Alice, que eu vou chama o Espírito em seus auxílios, né? Exato. Né? Então, aquele que chama o Espírito em seu auxílio, quer dizer, eu vou pedir ao Espírito porque eu quero ficar rica. Eu posso pedir e posso alcançar. Lembra nos estudos anteriores, perguntas anteriores, 500 e alguma coisa lá, 30 e alguma coisa, Kardec perguntou aos espíritos se eu pedisse fortuna, poderia ser dado. E aí ele diz, os bons espíritos não te dariam, porque você provavelmente ele ia retirar uma prova de você. Então aqui, nesse caso, ao conseguir a fortuna e eu pedir para ser, né, para passar por uma situação mais apertada, eu estou fugindo de uma prova. E se eu fugir da prova agora, não significa que eu não continuei devendo. Eu continuo devedora, porque eu pedi porque eu precisava, para o meu crescimento espiritual, né? Porque eu queria, né? Ou porque eu precisava. São duas situações. Não, na verdade, né? eu falei do queria, você falou uma mas coisa... as duas coisas. Mas eu falei do queria no sentido de ficar rico, por exemplo, né? Eu queria uma determinada coisa e aí volta naquela história. Nem sempre era o que era necessário, né? Exatamente. Né? E aí, pode ser que eu consiga. E aí, então, o que eu fiz com aquela aprovação daquela encarnação? Eu adiei para a próxima. Eu vou chegar no plano espiritual... Aí eu vou adiantar um pouquinho, né? Não, pode falar, não. Eu vou chegar no plano espiritual com a mesma dívida de quando eu saí. Ou talvez com mais algumas coisas, né, pesando na minha bagagem. Porque eu devo ter cometido aí algumas besteiras. Eu preferi o gozo da matéria no lugar das dificuldades, das ou da prova que eu teria que passar. De passar por uma situação... né, que para mim naquele momento era difícil, mas se eu vencesse, eu poderia ter uma situação muito melhor no futuro para mim, isso dizendo materialmente, eu também espiritualmente, né? E então eu fugi com aquilo, fugi da prova, vou encarar isso na próxima encarnação. Eu vou deixar para a próxima, nessa encarnação não quero. Importante, e né? Aí, que uma consequência, gente, porque não é uma consequência de que, aí é o que o Alexandre disse, né? Não é uma consequência de que Deus está me castigando, não é uma consequência de pena eterna, mas eu criei, né, situações novas que eu devo enfrentar depois. Eu tenho uma dívida no banco, devo 50, eu vou lá, peço uma moratória, quer dizer, me dê mais prazo para pagamento. O banco vai dar de graça essa moratória? Não, né? Eu vou ter juros a pagar, não tem? Então é a mesma coisa na vida espiritual. Perfeito. E só completando nesse sentido, o que a gente precisa entender, fica mais claro para a gente entender, é de que, na verdade, quando eu tenho essa possibilidade, eu simplesmente não cumpri a minha prova. Né? Então, quer dizer, se eu não cumprir a minha prova, eu vou ter que cumpri-la, nós falamos agora um pouquinho, eu vou ter que cumprir em algum momento. Isso, normalmente, essas são as notícias que nós temos da espiritualidade, em que situações? Normalmente mais difíceis, que são os juros que a Alice acabou de falar. Quer dizer, você estava complicado agora? Estava. Mas se eu pular agora,
vai ser mais complicado na outra. Por quê? Porque estava no planejamento, estava no acordo. Você ia conseguir. Se nós acreditamos, volta numa coisa que a gente sempre conversa. Se nós acreditamos que o fardo é proporcional às forças que nós temos, isso Jesus nos disse claramente, então o que nós estamos passando, nós temos capacidade de passar. Fato, ele disse. Então, se nós temos capacidade de passar e nós não queremos passar, e nós podemos usar vários outros exemplos mais drásticos, o do suicida, que infelizmente é um assunto que nós temos tratado constantemente, né? Era isso. Então, quer dizer, infelizmente é uma situação que nós temos vivido muito séria e muito preocupante, que é o quê? Eu não aguentei. O quê? O que era para ter aguentado, que era da minha competência. Por mais difícil que seja enxergar, volta naquele comentário que eu fiz agora há pouquinho, por mais que a gente não consiga entender, ou a gente não consiga ainda enxergar isso, eu era capaz. Por mais difícil que esteja se apresentando a situação que estamos vivendo, eu sou capaz. É meu. Não é da Alice, não é da Ana, não é do João, não é da Madalena. É meu. Essa prova é minha, e a prova que é minha, eu dou conta. Jesus falou, se nós acreditamos, nós não podemos pegar as frases, gente, e usar no Facebook. Nós não podemos pegar as frases e achar que é bonitinha para mandar notícia para os outros, para achar que nós sabemos o que fala o Evangelho, que é linda as mensagens que tem, é aquilo que a gente sempre fala. Eu não vejo nada de lindo, eu vejo umas puta porrada, uma puta coisa que cada vez que eu leio, eu me assusto cada vez mais porque eu não estou conseguindo cumprir. Então, quando ele falou que o fardo era proporcional à força que eu tenho, então todas as dificuldades que eu tenho, ele me disse que eu sou capaz de superar. Quando eu não supero? E aí vai lá no 909, 919, faltou vontade. E aí é que nós não estamos acostumados a tomar esses chacoalhões, principalmente na realidade que nós estamos vivendo. Quando lê lá no 909, 919, falta vontade para você ser feliz, nós nos melindramos. Aí eu não quero mais ler o livro dos Espíritos. Só falta 100 e larga. Gente, se ele falou que eu posso, como é que eu posso? Como é que eu não posso? E está lá respondido que me faltou vontade. E aí vai voltar no exemplo triste do que nós estamos passando em relação ao suicídio. O que ele fez? Eu não quis continuar a prova que me é cabida, que me cabe. Então eu desisto. E eu vou ser castigado na próxima existência? Não, eu vou voltar, vou ter que cumprir essa prova. Como? Com juros que a Alice usou do banco, em situações mais complicadas do que a que eu já tive. Por quê? Porque nessa que eu tive, eu era capaz. Eu era capaz. E não cumpri. Então eu volto. Você tem chance de parar? Para. Começa de novo, filho. Está aí a reencarnação. Que bênção divina. Começa de novo. Em que situações? Um pouco mais complicado para você entender que aquilo lá estava fácil. É nesse sentido que nós estamos falando. E aí esse é o juros, que a Alice já usou várias vezes, que a gente usa essas situações nesse sentido. Então não tem nada de castigo. Só que eu preciso passar por uma situação mais complicada. Por quê? Porque quando estava dentro do meu limite, eu não quis. Eu abandonei a brincadeira. Eu não quis mais brincar. Essa noção que nós precisamos ter. E nós não temos. Nós queremos as coisas, principalmente, que as pessoas façam e resolvam os nossos problemas. Vamos lá? Dá para... Né? Aí, isso não quer dizer que a sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento, né? Aqui a gente falou de vida futura, das consequências, mas não é com aquela alegoria que a fábula conta de que eu vou para o inferno pro resto da minha vida, né? Ou para toda a vida eterna, né? Porque o resto da minha vida seria eterno. Na verdade é pro resto da minha vida. Porque eu tenho uma vida e várias encarnações. Nossa, deixa eu fazer uma brincadeira com isso, que uma vez criou um tumulto. Que alguém fez essa brincadeira, vida, que é uma parte de uma música do Vinícius de Moraes, né? Vida que é bom é um só. E eu estava, olha como as pessoas prestam atenção que a gente faz sem a gente perceber. Nós estávamos cantando num churrasco essa música, vida que é bom é um só, e eu falei isso, acabou a música, a pessoa falou assim, mas você não é espírita? Eu falei, sou.
E por que você falou que vida é um só? Foi porque vida é uma só. Mas você não acredita em reencarnação? Acredito. E por que você fala que vida é uma só? Vida é uma só, cara pálida. Existências eu tenho muitas. Aí rolou muita risada, né? Mas é exatamente isso. Né? Eu sou um espírito eterno, né? Fazendo experiências na vida carnal. Eu venho e volto. Lá é minha vida. Mas é uma só, sempre. Né? E é uma só, né? Desde que Deus me criou. Recebi a vida, né? Bom, vamos lá. Mas por que, em vez de se aligar isso, né? Na verdade ele quis dizer, ele não quer dizer que seja condenado ao futuro, mas porque, em vez de se desligar da matéria, ele se afunda cada vez mais. O gozo que preferiu na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que resgate a sua falta através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. É o que a gente tinha acabado de comentar, né? Eu estraguei a brincadeira. Pois é. Por isso que eu falei assim, para falar uma coisa, eu vou ter que entrar no próximo texto. Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. E estabelece-se entre eles um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que sempre lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza. Né? Então aqui, ele está falando, por amor às coisas materiais, eu criei um acordo tácito, ou seja, não está escrito, eu não assinei com meu sangue, eu não tenho uma caneta. Foi a ligação de pensamento lá de trás, da 549, né? Fiz a ligação de pensamento. Então, essa ligação de pensamento, eu fiz um pacto com ele, né? Ele me dá e depois eu fico devendo. E aí é que se fala da perdição. Por que perdição? Porque eu perdi o caminho do Pai Eterno. Eu desviei do seu amor para entrar num caminho material, que é o inverso do mundo espiritual, né? É o oposto. Né? Aí tem uns que falam de sistema, né? Mais ou menos é por aí. Eu estou fora do mundo divino, me coloquei longe dele, muito mais distante daí. E então, para percorrer esse caminho de volta ao meu Pai, aumentou. É os juros que eu estou falando. Então, né? Porque ele é mais penoso. Um atendimento fraterno que eu falei, isso a pessoa não gostou muito. Eu acho que Deus, então, esqueceu de mim. Eu falei, não. Mas é esse cuidado. Deus está sempre presente. A gente é que se afasta. E não só nos afastamos, ou nos afastamos, e ele fala claramente nisso daqui, né? Uhum. Quando eu me coloco nessas situações, quando eu crio esses vínculos, é lá o pacto, que ele está ligando de novo, né? Sim. Esse pacto tácito, essa ligação, que ele quer dizer que não é o de sangue, ou escrito, ou nem o verbal, e às vezes nem eu pensei em fazer um pacto, mas eu me liguei ao pensamento, eu me liguei à sintonia, me liguei a essa entidade. Eu desejei. Eu quis, eu trouxe para próximo. Então eu criei um vínculo. A palavra mais fácil para a gente entender é esse. Então eu criei um vínculo, eu criei um laço. A Alice brincou aquela hora e deu a mão. É exatamente isso. Nós estamos juntos, amiguinho. Então agora nós vamos junto. É nesse sentido. Mas, aí vem a parte boa, que é aquilo que nós falamos agora há pouquinho. Mas, sempre lhe será fácil, de novo, presta atenção na palavra que os Espíritos usam. Será fácil romper com a assistência dos bons Espíritos. E a vírgula que eu adoro, desde que o queira com firmeza. Esse o queira com firmeza é muito importante para a gente entender o firmeza. É eu querer de fato. Verdade. Eu senti que eu preciso dessa mudança. Eu senti que existe a necessidade dessa mudança, de eu romper com esses pensamentos, de eu romper com essas ligações. E eu preciso chegar e falar assim, olha, eu não quero mais ser amiguinho seu. Não. Só eu mudar o meu padrão. Só eu me aproximar dos espíritos bons. Não esquecendo que os espíritos bons estão sempre o tempo todo. Não, mas por isso que ele esperando fala. A gente mudar o padrão vibratório. Mas por isso que eu falei que tem a parte maravilhosa. Quando Jesus disse que a gente não estaria sozinho. Abre a porta, né? Mas por isso que é o lindo dessa história toda, que a gente não pode perder nunca é isso, olha. Mas que sempre será fácil romper. Fácil romper. Então volta lá na 909, 919. Nossa, por que nós não somos felizes? Porque falta vontade. Olha que resposta. Só isso eles responderam. Na maioria das vezes, falta-lhe vontade e pouco esforço. E a mesma coisa aqui. Então eles estão falando assim, é fácil parar com isso. Fácil ele está usando a palavra.
Ele não falou mais ou menos que depende disso, que depende daquilo. Ele falou, não, é fácil desde que você faça com firmeza, desde que você faça com coração, desde que você aprenda. E é nesse sentido tal da gente se desvincular do castigo. Eu não estou aqui para ser castigado, eu estou aqui no aprendizado. Então, se eu aprender que eu cometi esses equívocos, que eu me relacionei, que eu me liguei a essas entidades, que também queriam a mesma coisa que eu trouxe para próximo de mim, como que eu faço? Eu afasto. Preciso mandar embora? Preciso chamar alguém para exorcizar a casa? Não. Muda. Muda a conduta, muda a postura, muda a vibração, muda pensamento, muda tudo. Muda, volta, no orai e vigiai, presta mais atenção. Quando nós estamos bem, naturalmente, no dia a dia, nós não precisamos nos preocupar, nós não temos essa preocupação. Por quê? Porque se eu estou andando num ritmo, teoricamente, bom, no caminho do bem, eu não tenho essa preocupação diária. Isso acaba sendo uma atitude como andar. Agora, estou nessa situação, o que eles estão dizendo aqui para nós? É fácil mudar. O que nós precisamos? Quando nós percebemos os nossos equívocos ou as dificuldades, o que eu preciso fazer? Me preocupar mais. O tal do orai e vigiai passa a ser uma preocupação um pouco maior. Por quê? Opa, eu tenho a facilidade em desviar. Eu tenho a facilidade em escorregar. Eu tenho a facilidade em desejar mal. Eu tenho a facilidade em me perder nos pensamentos, em pensar bobagem. Qual é o orai e vigiai nessas situações? Um pouco maior. Toma um pouco de cuidado maior. A gente brinca toda vez, né, que a gente vai fazer o estudo da regressão. Nossa, quais serão as minhas provas? Quais são os problemas que eu tenho que passar nessa encarnação? É a coisa mais simples do mundo. Não precisa fazer regressão, não precisa ir em psicólogo, não precisa fazer nada. Fica na frente do espelho, de verdade, sozinho, olha e fala assim, ó, o que eu tenho dificuldade moral? Quais são os meus erros? Quais são as coisas mais difíceis de eu encarar? Pronto. Tá? Fez regressão. Por quê? Essas são as provas, gente. As dificuldades maiores que nós temos, nossa, que difícil de encarar meu pai. Pronto, já descobriu uma. Nossa, que dificuldade que eu tenho em administrar dinheiro. Pronto, descobriu outra. Nossa, eu tenho pensamento o tempo inteiro em sexo. Já descobriu outra. Simples, gente. Simples. Então, agora, se eu consigo perceber essas dificuldades, fica mais fácil, ou eu consigo pontuar melhor e me policiar melhor, quando eu estou realmente disposto a fazer com a firmeza que eles falam aqui. Por quê? Eu quero mudar, quero ajuda. Vem fazer atendimento fraterno. Quando alguém vem te procurar para fazer atendimento fraterno, o que nós imaginamos? Eu estou querendo uma mudança. Eu estou querendo... Aliás, na verdade não, né? Na verdade, nós esperamos que a pessoa queira uma mudança, mas na verdade a pessoa está procurando uma ajuda. E qual é a ajuda, na maioria das vezes? É uma mudança. Normalmente as dificuldades que nós temos dependem de mudanças que nós temos, né? As dificuldades que nós temos na convivência, no dia a dia. Então é nesse sentido que eu acho que nós temos que nos preocupar sempre. Então, todas essas... E aí ele fala das fábulas que têm o ensinamento, como ele falou lá atrás, lembra que ele comentou que tinha um fundo dos deuses, né? Que ele usa a mesma reflexão de que tem alguns fundos de sentido, a mesma coisa da fábula. Mas o que ele está falando? Para a gente se desvincular dessas imagens mitológicas ou de coisas que não são mais reais, que nós é que atraímos, né? Vamos lá? Não, esse daqui é um texto, não vai nada, são 9h25, não é. 9 para as 9h30. Então, na verdade, gente, tem um texto que nós colocamos para depois, porque eu achei que nós fôssemos fazer muito mais rápido as duas questões. Eu disse que não. Mas tem um texto, está na página, tá? Está na página que nós publicamos hoje para divulgar o estudo. Então, logo abaixo das duas questões, tem um outro texto que está escrito como pactos, tá? E aí quem quiser, por curiosidade, só para acrescentar, é um texto bacana. Ele usa alguns comentários da Revista Espírita, mas só para resumir, ele
ele fala, só para a gente terminar, que os pactos, como ele fala lá na primeira, né, que os pactos não existem eternamente e nem nada do tipo, para a gente se preocupar, como eu sempre falo, que existem vários exemplos de pactos do bem. Ele dá um deles, que é uma comunicação do Espírito São José, na Revista Espírita. Então, quem quiser dar uma olhadinha, está na nossa página, embaixo da publicação do estudo de hoje, logo depois da questão 550, está lá para ler esse. Quer ler esse último para a gente encerrar? Só vou ler o último parágrafo da mensagem, porque acima é quase que uma repetição do que a gente já leu, né? Então, essa mensagem aqui da Revista Espírita, 1863, do Espírito São José, é muito importante, assim, eu entendo assim que ele é muito legal. Então, vou ler para vocês. Eu vos digo, velai, orai, estendei a mão aos infelizes, abri os olhos que estão fechados, que vossos corações e vossos braços a todos se abram sem exceção. Espíritas, vossa tarefa é bela. Que há de mais belo, de mais consolador que esse pacto de união entre os vivos e os mortos? Que imensos serviços nos poderemos prestar mutuamente? Por vossas preces a Deus, partidas do fundo do coração, muito podeis para o alívio das almas que sofrem, e quão suave é o benefício ao coração de quem o pratica. Que tocante a harmonia das bênçãos que houverdes merecido. Ainda uma vez, orai elevando vossa alma ao céu e persuadi-vos de que cada uma de vossas preces será ouvida e atenuará uma dor. Então ele fecha aqui com o sentido contrário, né? Porque aqui é o pacto para o bem. Para o bem. Aí são vários, tá? Para quem quiser entrar lá, embaixo desse antigo, e aí e essa comunicação tem ela inteira na Revista Espírita, mas tem, se vocês quiserem entrar lá, tem até a data da comunicação, então quem quiser entrar depois da Revista Espírita também dá para ler toda. E tem o Pacto Áureo, que fala muito da doutrina, quer dizer, o que é importante, eu só deixei esse texto no final para a gente, de novo, nós nos preocupamos muito com o ruim, e acho que nós temos que nos preocupar para melhorar, mas tem muita coisa boa. Então vamos nos preocupar com o pacto do bem. A Madalena falou agora, vamos fazer um pacto essa semana para não falar da vida alheia. Esses pactos pequenos, vamos começar com isso. E aliás, a gente sempre comenta que as atitudes, elas às vezes, e a gente percebe isso no movimento, às vezes com o centro acaba facilitando as pessoas ficam esperando uma oportunidade de fazer algo muito grande. Mas eu não sei fazer um varal solidário. Eu não sei fazer uma pizza solidária, uma feijoada solidária. Gente, não precisa. Não tem necessidade. Vamos fazer o que dá. A perna é o tamanho da passada. Se eu puder levar lá um saco, um cobertor lá na rua, você já está ajudando às vezes duas pessoas com um cobertor. Então está passando na rua, deixa no carro. Mas eu não consigo, é difícil. Deixa no carro, entrega a hora que está passando. Passou numa rua escura, está vendo que tem uma entrega. Então são atitudes pequenininhas que não tem necessidade. A gente escuta muito isso aqui. Mas eu não consigo fazer. Não precisa ir lá no asilo, se não consegue ainda. Procura alguém que vai, procura o centro espírita da sua cidade, a PAI, o albergue noturno. Procura uma entidade que você sabe que faz um trabalho sério e vai lá. Não quer aparecer? Vai lá e dá, anônimo. São atitudes desse tipo que vão fazer com que mude, vão fazer com que as coisas mudem completamente, e aí a gente consegue pensar nesses pactos do bem. A Madalena falou e acho exatamente isso. Começa de coisa pequena. Essa semana eu não vou falar mal. Vamos combinar nós aqui em casa que essa semana nós não vamos falar palavrão? Vamos combinar nós aqui em casa essa semana que nós não vamos comentar do tio que nós falamos a semana passada, nós metemos pau. Coisa pequena que vai fazer uma mudança muito grande para você e para quem está em volta. Vou insistir na história do Evangelho no Lar e do Escudo, que lá no comecinho do estudo a Alice falou, e que a Ana fala toda semana, e que nós divulgamos na página.
Essas atitudes são evangelhos no lar. O evangelho no lar que nós fazemos lá, o formalzinho, que nós damos molde para fazer, claro que é importante, nós divulgamos isso o tempo todo, mas essas atitudes nós estamos praticando o evangelho no lar. Muda a postura, pequenininha, combina, faz esse pacto que a Madalena falou, faz em casa mesmo. Ó, nós temos o problema sério com a avó, vamos combinar que essa semana nós não vamos falar? Por quê? Porque se você não falar uma semana, provavelmente na outra você não vai falar. Porque já perdeu, já não é mais o assunto da vez. Aí nós vamos estar falando da vizinha, não precisa falar da avó. Então é nesse sentido, tá? Então, mais uma vez, várias pessoas falando que fazem evangelho no lar. A Lucimara é uma que defende e ajuda a gente a divulgar o evangelho no lar, a Madalena, enfim. Eu queria agradecer muito, eu vi muita gente conhecida hoje, a Maurilene de São Carlos, filha do meu grande professor Maurício. Então tem muita gente que está participando com a gente. Quem entrou a primeira vez, fica o convite. Eu vi que a Madalena, o pessoal que está acostumado, Lucimara, a Amanda, a Satiko, o pessoal já foi falando de como entrar na página do YouTube e tudo mais. Então fica o convite para quem puder curtir, seguir a página, divulgar, compartilhar se achou que é legal. Toda quarta nós temos estudo. Semana que vem nós vamos para amuletos e tudo mais, que vai complementar muito do que a gente falou hoje nos pactos, e vai, com certeza, são 4 ou 5, provavelmente nós não vamos conseguir fazer 4 ou 5, mas é um assunto que vai muito de encontro com o de hoje, como sempre, né? É quase que uma continuação. Então, obrigado pela companhia, o convite fica para a semana que vem, palestra na terça, nós vamos ter com Paulinho Manso de Duartina, na quarta nós temos estudo às 20 horas com transmissão. Tá bom? Vou fazer um convite que eu vi aqui algumas pessoas conhecidas. Hoje eu falei para o Tavinho e vou repetir. Fica o convite, vi que o Roberto Bueno estava aí. Aliás, vou agradecer em público o convite da USE de Bauru e do Eterna Amizade de Pederneiras, o outro centro daqui de Pederneiras, que nos convidaram para participar da reunião no domingo. Fomos muito bem recebidos, nos deram um espaço super bacana para a gente divulgar as atividades do Amigos do Bem. Fica o nosso muito obrigado. Eu vi que o Roberto está ao vivo, ou estava ao vivo até agora. Então, obrigado, Roberto, para a diretoria do Eterna Amizade, para a diretoria da USE, que nos trataram com carinho muito grande, com respeito muito grande. E fica o convite para o Roberto, para o seu Dirceu, que acompanha sempre. Já falei para o Tavinho, já falei para o Paulinho, já falei para o Paulo. O dia que vocês puderem e quiserem estar estudando com a gente aqui na mesa, será um grande prazer. Do mesmo jeito que a mesa mensal, que esse mês foram 2, do Evangelho. Então fica o convite para todos, não só para esses que eu falei o nome, é que esses sempre estão com a gente. Fica o convite para todos. A Madalena está devendo agora uma visita para nós. Né? Abriu a boca. Falou que está aí. O Acácio, que hoje está com visita, não conseguiu participar, está com ponto negativo. Depois ele vai assistir no YouTube, ele está sabendo que ele está com ponto negativo. E para todos os outros, muito obrigado, gente. Realmente hoje, muita gente participando hoje, né? Muito comentário, muita pergunta, muita gente colaborando com opiniões e com postagens. O Aldo entrou agora e também sempre participa. Deixa eu fazer só uma colocação, muita gente nova. Eu fico aqui anotando o nome das pessoas para vibração, porque são bastante, né? Então o livro, o caderninho está aqui do lado. E para as pessoas que durante o estudo, muita gente, mas eu não consigo, já tentei, eu não consigo, consegue, gente. Um dia a gente consegue. A receita, perguntaram qual é a receita, é tentar e tentar e tentar, porque o bem está ao nosso alcance, ele está na nossa mão. E o mal a gente tem condição de rejeitar. O que preciso? Muita boa vontade, como o Alexandre disse, porque várias pessoas falaram aqui o tempo todo, né? É a firmeza lá do finalzinho, né? Lá do finalzinho. Tá? Então os nomes estão aqui. Para quem pediu, tem um senhor que pediu que ele fez uma cirurgia de prótese e está com muita dor. Até mandei para ele colocar um copinho de água ali do lado, ficar até o final, para que a espiritualidade colocasse o remedinho necessário, porque o pós-cirúrgico de prótese não é fácil, ele está com muita dor. As pessoas que pediram porque estão com muita depressão, também estão aqui no caderno de oração.
tá? Para sua irmã que você disse também, que já levou ao médico. Então, como eu falei, nós estamos juntos. A gente faz as vibrações aqui e vocês também fazem sua parte em casa, fazendo oração, evangelho no lar, pondo a aguinha para fluidificar, né? Então, nós somos uma família. Todos juntos a gente consegue mudar esse padrão vibratório e sair dessa depressão, dessa tristeza, enfim. Tá? E só mais uma coisinha para agradecer e vou pedir para Alice fazer a oração final e vou pedir para colocar o nome, já pedi para Ana colocar o nome do Vicente, que eu comentei durante o estudo, mas só para explicar porque algumas pessoas não entenderam, um amigo muito querido, jogou comigo muito tempo, estudou comigo, fez faculdade durante um bom tempo comigo, desencarnou hoje com 49 anos num acidente de carro terrível, com uma filha adolescente, quase adulta já, e hoje foi muito difícil fazer o estudo, mas por não só vocês, mas assim, com certeza, e eu percebo isso nitidamente, graças a Deus, a vibração de vocês, a espiritualidade ajuda demais da conta, porque hoje realmente foi um dia complicado. Então eu queria que a Alice colocasse o nome do Vicente, e vocês também, quem puder fazer uma vibração, desencarnou no final da tarde e é um amigo muito querido mesmo, tá? Mas que com certeza, e se Deus quiser, está sendo muito bem amparado, foi uma pessoa que trilhou um caminho muito no bem, tá bom? Boa noite para todo mundo. Vamos só, quem puder aguardar fazer oração, ficar com o copinho aí do lado, com certeza vai chegar para vocês. Então, todos aqueles que quiserem, pode pôr um copo de água, uma jarra de água do lado, né? E vamos então serenando os nossos pensamentos, vibrando com Jesus, nosso Mestre querido, agradecidos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade reencarnatória. Em nossos pensamentos, Jesus, nós desejamos, Senhor, que o bem possa vibrar em todos os corações de todas as pessoas, Pai, que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão nos assistindo. E também, Senhor, a todas as pessoas da Terra, do Universo, que haja paz e amor no coração de cada criatura. Jesus, Mestre e amigo, vós curaste os enfermos, fizestes andar aqueles que estavam impossibilitados, fizestes enxergar ao cego de nascença aqueles que não conseguiam enxergar. Curaste todas as feridas dos enfermos, dos leprosos, tiraste os demônios dos endemoniados. A ti invocamos, Jesus, que neste momento, com auxílio da espiritualidade superior, possam descer vibrações de paz, de saúde, de energia, Senhor, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Cura, Senhor, as nossas feridas, as nossas dores, as nossas mazelas. Porque disseste, Jesus, que se precisássemos, que pedíssemos, e se pedíssemos, poderíamos obter. Que batêssemos à sua porta e a porta se abriria. E que, Senhor, ainda poderíamos caminhar ao seu lado, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Inebriados nessas energias, Senhor Jesus, que aqui foram depositadas, nós rogamos por todos os nomes que estão neste caderno. Pedimos, Senhor Jesus, ao João, por Tamires Rascache, pelo Senhor que fez a cirurgia, que está sentindo tanta dor. Que possa o Senhor Jesus e os seus mensageiros, os médicos espirituais,
aliviar a dor de todos aqueles que estão sofrendo. Que possa receber o nosso amigo Vicente no plano espiritual, encaminhando o Senhor para o hospital ou para as escolas, conforme for a sua necessidade e o seu merecimento. Consola, Pai, a sua família que aqui ficou, os corações amigos que sentiram falta do Vicente, mas que estava, Senhor Jesus, segundo os seus desígnios e os desígnios divinos, previsto que ele partiria. Porque a sua provação nesta terra acabou. E ele volta para o plano espiritual, mais leve, recebido pelos amigos espirituais. Estamos confiantes nas graças solicitadas por cada um dos que estão aqui presentes e daqueles que nos acompanham. E neste momento, vamos pensar nos nossos entes queridos, imaginando uma chuva de bênçãos caindo sobre eles, pétalas de flores que vão se transformando em energia suave, delicada, transmitindo um sentimento de paz, de alegria, de alívio material e alívio espiritual. Pensemos em Jesus neste momento, que vai chegando, aquecendo os nossos corações, e vamos nos sentindo agradecidos por todas as bênçãos recebidas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus nosso Pai. Obrigada aos nossos protetores espirituais, nossos anjos guardiões que nos acompanham desde antes de nosso nascimento. Nos ajude fortalecendo o nosso sentimento de melhorar e de servir ao Evangelho do Cristo. Fortaleça, Senhor, a nossa vontade de melhorar. Dai-nos da Tua força e da Tua luz para que possamos vencer todas as nossas mazelas, os nossos defeitos, o egoísmo, a vaidade, todos esses sentimentos, Senhor, que nos arrastam para a terra. E nós, Senhor, desejamos nos elevar até o céu, figurativamente, para estarmos nos sentindo cada vez mais próximo de Deus, nosso Pai. E a nossa gratidão por todas as dádivas recebidas. E rogamos ainda, Senhor, que permita aos Espíritos Consoladores colocarem na água sobre a mesa, na água, sobre a TV, onde quer que tenhamos colocado esta água, que chegue o remédio necessário, Senhor, que será colocado nela, e que em contato com o nosso corpo material, ao dela bebermos, possamos absorver os fluidos nela colocados, curando o nosso corpo material, mas principalmente curando o nosso corpo espiritual, fazendo com que a nossa alma, Senhor, possa se sentir cada vez mais próxima de Ti e do Teu Evangelho, levando o consolo a todos os corações que de nós se aproximarem, levando o Evangelho do Cristo a todos aqueles que estão necessitados, praticando o amor e a caridade em todos os momentos de nossa vida, e que nós possamos, Senhor, lembrar-nos das lições aqui aprendidas, lembrar-nos do Teu Evangelho, para que nos melhoremos a cada dia mais, alcançando a reforma íntima necessária, ganhando as virtudes para que cheguemos a Deus. E assim encerramos os nossos estudos de hoje, voltando, tomando posse de nosso corpo, desejando paz ao mundo, dando glória a Deus nas alturas, e que seja feita a vontade de nosso Pai, assim na terra, como todo o universo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Paz e luz. Sim.